Você acha que essa frustração é o seu fim, né? Mas não é não. Muitas vezes Deus usa o seu momento de frustração para entrar com o propósito dele na sua vida. Não se abata não. Deus pode transformar essa frustração em realização. Sou o pastor Robson Rastelli, passando aqui para mais uma oração da hora nona. Hoje, 2 de julho, feriado, mas eu quero te pedir, mesmo assim, que você se inscreva no canal, envie essa oração para 5 pessoas, compartilhe esse vídeo para 5 pessoas, curta e comente esse vídeo. Lucas capítulo 5, versículo 4, a parte B, Jesus vai dizer: lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Seria uma palavra, uma frase, uma ordem simples. Só que o contexto desse texto ele é doloroso. Haviam 2 barcos que estavam à beira da praia, lavando as redes para encerrar aquele dia de trabalho, porque haviam pescado a noite toda e nada haviam pego, não tinham peixes nos barcos. Então, a tendência era que aqueles 2 barcos fossem recolhidos e os seus tripulantes fossem para casa frustrados. Só que Jesus olha e vê Pedro pela segunda vez. Pedro está agora com um semblante descaído. Está entristecido, está em um momento de frustração. Por quê? Porque pescou a noite toda e nada pegou. E ele, exímio pescador, conhecia o mar, sabia onde os peixes estavam. Ele era conhecido como o grande pescador do momento. Só que naquela noite específica, ele não conseguiu pegar peixe nenhum. Existem noites que são assim. Existem noites que nada dá certo. Existem momentos em que as coisas não fluem. A busca de resultados às vezes nos frustra. Imagine Pedro voltando, acostumado a voltar cheio de coisas, cheio de peixes, naquela manhã, depois de ter pescado a noite toda. Aquela multidão que esperava viu que ele não trouxe nada. Então ele se frustra. É nesse momento de frustração que Jesus se aproxima de Pedro. No pior momento dele, Jesus se aproxima dele e diz essa palavra: lançai as vossas redes para pescar. Porém, ele vai dizer antes: lança-te ao mar alto, ou seja, volte para o lugar onde você foi frustrado. Volte para o lugar onde você teve humilhação e lá, no mesmo lugar, eu te farei vencer. Eita, Jesus, é forte isso. É muito forte. Coloque aí, ó. Deus vai me fazer vencer. Esse é o seu comentário desta tarde. Deus vai me fazer vencer. Lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O que me constrange é que Pedro vai. E lança a rede, e a rede se enche de peixe, a ponto dele voltar para a praia e ter que pedir ajuda para tirar os peixes de dentro do barco dele. Agora um detalhe. Lucas capítulo 4, versículo 38, um capítulo antes desse que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Pedro. Pedro abre as portas da sua casa para Jesus entrar. É o primeiro encontro. A sogra de Pedro está doente e Jesus cura Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro, melhor dizendo. Porque o resultado não antecede o relacionamento. Primeiro eu me relaciono com ele, depois o resultado vem. Primeiro vem o resultado, a realização, para depois vir o resultado. E os vazios da vida nos destroem por dentro. Só que Deus é especialista em preencher vazios. Desde o princípio do mundo, desde o princípio da criação, Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz.
Ele pega o vazio e transforma o vazio, e o que é sem forma, em formoso, e preenche aquele lugar. Jesus só teve espaço no barco de Pedro, preste atenção, porque não tinha peixe. Se tivesse peixe, primeiro Jesus não abordaria Pedro, porque Pedro estaria alegre, semblante feliz, regozijado, barco cheio, mas coração vazio. Então Pedro agora está com o barco vazio, frustrado, amargurado, e Jesus se aproxima. Tem horas que Jesus só entra em nossa vida quando nós temos espaço vazio para ele entrar. Quando nós estamos bem, vivendo bem, comendo bem, vestido bem, ganhando bem. Muitas vezes não deixamos espaço para Jesus entrar. E aí, nessa hora da nossa frustração, é que ele entra. Ninguém conhece as suas dores, ninguém sabe as suas dificuldades, mas a frustração faz você tentar se afastar de Deus. Só que nesta tarde, nesta oração da hora nona, eu quero te dar um conselho. Se esvazie. Tire de dentro de você tudo que te traz frustração. Perceba que Pedro vai ao mar alto, no mesmo lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra. Jesus diz, lança-te ao mar alto. Ele volta para o lugar onde ele estava. Só que de noite era ele, os outros pescadores e mais ninguém. Agora a multidão está na praia. Dizendo assim, vai voltar a fazer o que fazia antes, vai se frustrar de novo. Vai tentar fazer de novo o que já tentou fazer e não deu certo. Não desiste não. A diferença é que quando Pedro estava no mar à noite, não tinha Jesus. E agora Jesus está no barco. E com Jesus no barco, aquilo que para muitos é perda, ele transforma em vitória. Aquilo que para muitos é frustração, ele transforma em realização. A diferença é que Pedro estava sem Jesus e agora está com Jesus. Mas por quê? Porque antes ele abriu a casa para Jesus entrar. O que está faltando em nossa vida, na minha, na sua e na de quem ouve esta oração, é deixar Jesus entrar na nossa casa, no nosso coração, no nosso convívio, nos nossos relacionamentos. Ele tem que estar na frente de tudo. É ele que tem que reger os nossos passos, é ele que tem que colocar as palavras na nossa boca e ele que tem que tomar conta do nosso pensamento. Porque não tem frustração que resista ao poder de Jesus Cristo. Ele ouve, mesmo frustrado, já tinha visto que Jesus entrou na casa dele, aí ele entra no barco de novo com Jesus, vai ao mar alto, lança a rede e a rede volta cheia de peixe. O que me constrange não é só o milagre que aconteceu, é o que sucede depois. Perceba que o barco está vazio, Pedro está entristecido, Jesus se aproxima. Agora o barco está cheio. Pedro volta com o barco cheio. A Bíblia diz que as pessoas têm que ajudar Pedro a tirar a rede do barco, que está muito cheio. Então aquilo que ele foi frustrado durante a noite, pela manhã, Jesus realiza. Porque o choro pode durar uma noite. Ai, meu pai, isso aqui é forte. Durante a noite ele chora e pela manhã ele sorri. Só que aí Jesus aproveita esse momento de sorriso e diz, Pedro, segue-me. Ele larga tudo, o que ele tinha se frustrado e conseguiu, e segue Jesus. Ele mostra para Jesus que o que ele havia conseguido, ele sabe que foi Jesus que fez ele conseguir. Então, se ele largasse aquilo e seguisse Jesus, coisas maiores ele veria e faria. Jesus disse, te farei pescador de homens. Peixe, a gente pega, tira do ambiente dele para que ele morra no nosso. Homem não. Homem a gente tira do ambiente que ele está para que ele viva no céu. É isso que é ser pescador de homens. Levar pessoas à salvação em Cristo. E não tem frustração que suporte isso. Essa frustração vai sair agora. Estenda a mão para cá.
Pai, eu profetizo que toda frustração cai por terra neste momento. Todo temor, todo rancor, toda mágoa, toda ira, toda fúria, toda decepção está sendo aniquilada agora pelo poder desta oração, Pai. Este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, que está ouvindo esta oração agora, vai ser impactada com o poder da tua mão, que está tocando nela agora, da planta dos pés, raiz do cabelo, está arrancando toda a frustração em nome de Jesus Cristo. Pai, eu profetizo também que esta pessoa vai ter portas abertas, sonhos realizados, projetos acontecendo e tudo aquilo que estava retido sendo derramado sobre ela. Receba esta bênção em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas, me ajude para que nós possamos continuar com esse projeto que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Espero que você entenda e coloque em prática para que essa frustração aí saia do seu coração e você seja feliz. Deus abençoe a sua vida. Seu amigo, Pastor Robson Rastelli.